Muito bem. Irmãos, vamos com um coração desejoso que o Senhor fale conosco. Nesses próximos minutos, eu os convido a chegar em Levítico. Nós temos uma sala especial para as crianças menores, até 5 anos. Então, é oportuno que os líderes responsáveis pela salinha possam se dirigir até a sala, e se você tem o seu bebê e deseja que eles escutem, tem um momento específico que eles escutam a palavra lá também, você pode acompanhar aqui o culto e aprender da palavra do Senhor. Levítico capítulo 13 e capítulo 14. Nós temos um texto longo, nós não faremos a leitura desses versos. Capítulo 13 nós temos 59 versículos, e o versículo 14 nós temos também 57, então nós temos um pouquinho mais de 100 versos, então nós tomaríamos um tempo nessa leitura, mas nós vamos nos situar no texto, nós vamos ler partes desse texto, e nós vamos apontar a direção que o tema nos propõe. Hoje à noite nós vamos falar sobre integridade física e adoração. Nós vamos falar sobre enfermidades impuras que impedem do povo de Deus, naquele caso, o povo de Israel, o israelita, o adorador, ele era impedido de adorar a Deus no santuário, se porventura ele estivesse com algumas dessas enfermidades que o texto vai nos apontar, consideradas como enfermidades impuras. E aí nós vamos olhar o diagnóstico, o tratamento, e como isso se aplica na pessoa de Jesus Cristo, como isso se aplica também ao crente hoje, vivendo nesses dias contemporâneos, nesses dias modernos, ou pós-modernos. Então nós vamos ler um pouquinho aqui alguns versos, e vamos apontar para o entendimento desses 2 capítulos que tratam do mesmo assunto, trata do diagnóstico, capítulo 13, e o tratamento aplicado no capítulo 14. E nós estamos unindo aqui esse texto longo para prosseguir, se Deus permitir, para a próxima mensagem, que vamos falar no capítulo 15 sobre sexualidade, né? Vamos falar sobre a impureza que tem a ver com pós-parto, como vimos na outra mensagem, como os alimentos, ou como a doença, mas falaremos sobre impureza sexual. É uma mensagem oportuna para o nosso tempo, e eu creio que será possível terminarmos o ano e ainda assim ouvirmos essa mensagem que tem a ver extremamente com o tema da santidade, pulando para o capítulo 16, que é o dia da expiação, um texto belíssimo que está diante de nós. Então vamos ler inicialmente o capítulo 13, verso 1. Nós vamos fazer uma pausa e vamos para o final do capítulo 14. Capítulo 13 de Levítico, diz assim o texto sagrado: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se na sua opinião a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça e na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo
é pústula, o homem lavará as suas vestes e será limpo. Mas, se a pústula se estende muito na pele, depois de se mostrado ao sacerdote, para a sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará, e se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. É lepra. E aí ele prossegue a leitura do verso 9, quando vai falar então do processo de exame por parte do sacerdote. Ele avança na leitura para falar também sobre os cabelos de homens que caírem da cabeça, no verso 40. Ele fala do calvo, contudo está limpo o fato de você ser calvo. Mas no verso 41, se lhe caírem na frente da cabeça, é anticalva, contudo está limpo. Porém, se na calva ou na anticalva houver praga branca que tira a vermelho, é lepra, brotando na calva ou na anticalva. Então ele vai falando sobre esses detalhes. Verso 45, ele vai falar das vestes. Então aquilo que vai para as roupas. Então ele vai tratar sobre as vestimentas, ok? Depois ele vai entrar no capítulo 14 sobre o tratamento, e ele também trata sobre a casa, sobre as paredes. E você, quando chegar em casa, você vai tomar esses detalhes da leitura, mas eu quero finalizar aí dos versos 30, né, até o 30, ao 48, ele vai falar de quando que essa lepra, de quando que essa contaminação impura também se alastra nas paredes da casa, ok? E aí, finalmente, eu quero ler o verso 54. Esta é a lei de toda sorte de praga, de lepra e de tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e da pústula, e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Muito bem, vamos orar. Senhor, mais uma vez, precisamos da tua ajuda. Esse é um texto longo que descreve enfermidades na nossa pele, no nosso corpo. Naquela época o Senhor estabeleceu ao sacerdote o dever de examinar, diagnosticar, como também trazer a cura a estes que sofrem de doenças contagiosas, essas doenças que trazem separação social, essas doenças que deixam um estigma, essas doenças que também desenvolvem ao ponto de trazer destruição para o corpo, culminando com a própria morte. Naquela época, como dos dias de hoje, só o Senhor para curar. E nós queremos, ó Deus, que o Teu Espírito nos ajude a entender essa verdade de uma forma clara, nos lembrando que o Senhor é o Deus que nos cura em Cristo Jesus, cura a nossa alma, cura aquilo que é mais profundo e necessário em nós, como o Senhor também prometeu nos trazer redenção plena do nosso corpo. Então, nessa noite, nós queremos orar por tantos quantos, Deus, estão angustiados, estão, ó Deus, nessas filas longas dos hospitais, das clínicas, aqueles que estão nos corredores dos hospitais, aqueles que estão sem esperança, aqueles que já estão por conta, ó Deus, onde a medicina nada mais pode fazer. Nós rogamos, ó Deus, por todos estes que se encontram nesta condição. Rogamos a Tua bênção sobre aqueles entre nós, da nossa família da fé, que estão lutando, ó Deus, com a limitação também de saúde. Pedimos a Tua cura, Senhor. Pedimos a Tua intervenção. Pedimos que o Senhor continue derramando de saúde sobre o Teu povo, para que possamos Te servir
mais e melhor. Assim nós oramos o nome bendito de Jesus. Amém e amém. Conhecer a doença é o princípio da cura. Conhecer a doença é o princípio da cura. Afinal, como é possível receitar um tratamento eficaz sem fazer o diagnóstico preciso? E nós temos aqui, meus irmãos, diante de nós, uma realidade do nosso Brasil, onde doenças de pele, doenças graves, como a hanseníase, por exemplo, como a psoríase e outras mais, continuam sendo um desafio, um grande desafio na saúde pública. O nosso país está em segundo lugar, perdendo apenas para a Índia, nesse tipo de problema, desse tipo de enfermidade. E o país que é um dos mais, que registra casos de hanseníase, por exemplo, especialmente nas regiões mais vulneráveis, no norte e no nordeste, por assim dizer, o diagnóstico tardio pode levar a incapacidades permanentes e, inclusive, a exclusão social. A psoríase, por sua vez, embora não seja contagiosa, afeta profundamente a qualidade de vida devido ao impacto físico, como também o impacto emocional, com o acesso a tratamentos avançados que ainda é bem restrito a poucos, né, nos nossos dias. Então, quando a gente lê um texto como esse, que trata de enfermidades na pele, que Deus registra para o povo judeu, o povo de Israel, que eles deveriam ser considerados impuros, eles não deveriam se aproximar do santuário, eles deveriam deixar de morar no meio ou entre o seu próprio povo, eles deveriam estar fora do arraial, isolados. Então, imagine essa realidade vivenciada por este ou também pelos seus familiares. Doenças que a pele desfigurava, doenças que levavam à destruição do corpo, e aí a integridade, né, do corpo sendo prejudicada. De alguma forma, essa imagem, ela já nos convoca a pensar sobre o simbolismo, apontando para a realidade do pecado e das suas consequências. Não é à toa que em várias partes das Escrituras nós vamos ter associação de casos de doença, problemas físicos que a gente tem visto nas Escrituras, apontando para uma realidade espiritual. E não é diferente aqui. Quando o texto está tratando, e embora a Septuaginta traduziu a palavra aqui no hebraico para lepra, na verdade, o texto está tratando não só de lepra, está tratando de outras doenças de pele, que são sérias, mas não necessariamente lepra, né, como a hanseníase que a gente está falando hoje, que não tem cura, não tinha cura naquela época. Hoje, graças a Deus, nós temos o tratamento, mas naquela época, quando alguém era diagnosticado com lepra, pronto, só Deus para curar, era o entendimento, isso é coisa de Deus, não tinha o que fazer, né? Então, nós percebemos essa conexão, esse simbolismo de doenças que desfiguram o homem, de doenças que destroem o corpo, de doenças que desconfigura e que leva à morte. Devemos lembrar de algumas verdades que a Bíblia já nos impõe. O que nós sabemos sobre a origem do homem? O que nós sabemos sobre de onde é que o homem veio? Nós sabemos que o homem ele veio como obra de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O Salmo 8, verso 6, diz que nós recebemos uma glória. Nós somos a coroa da criação de Deus. Fomos feitos gloriosos. Mas a Bíblia também diz que nós fomos destituídos desta glória. Romanos 13, 23, diz que todos pecaram e separados, destituídos, nós fomos da glória de Deus. Nós fomos feitos em glória, gloriosos. Mas o pecado afastou de nós esta glória. Nós fomos desfigurados pelo pecado. Nossa integridade, ela foi corrompida.
nossa mente, nossas afeições, nossa vontade não mais alinhada com a glória de Deus. Portanto, nós somos destinados à destruição. Nós estamos vivendo num mundo que está morrendo. Nós estamos diante de uma realidade constante. Sempre alguma coisa ao nosso derredor está morrendo. Uma planta, um animalzinho de estimação, uma pessoa querida, algo está morrendo, nós estamos morrendo, cumprindo a promessa de Deus. No dia que você comer, certamente morrerás. E o verbo ali tem a ideia de morrendo, morrerás. Você está morto e é só uma questão de tempo. Você vai virar pó, você vai descer ao pó novamente. Então nós estamos vivendo nessa realidade. Fomos feitos para a glória de Deus, feitos gloriosos, fomos destituídos dessa glória, fomos desconfigurados, o pecado, então, a integridade foi corrompida, nossa vida em separação de nós mesmos, uns dos outros, vivemos um mundo caótico, em processo de destruição, de morte, porque todos nós fomos afetados, e toda a criação geme e suporta angústias até agora, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, a terra foi amaldiçoada por conta do pecado do homem, Gênesis 3, verso 17, o pecado se multiplicou de uma forma assustadora, Gênesis capítulo 6, a necessidade então de Deus destruir a raça humana, permitiu apenas a família de Noé, ali sendo guardados na arca. Então nós temos esse efeito danoso, catastrófico, que não só atinge a nossa vida, mas o cosmo por inteiro. Nós fomos afetados, toda a criação foi afetada. E aqui nós temos na nossa leitura essa relação da pele, que vai depois para as roupas, e que também se manifesta até mesmo nas paredes da casa. Essa relação muito interessante, essa integração entre o homem e o ambiente, muito interessante. A interação do homem e o ambiente que ele está vivenciando. Muito do que está acontecendo nos rios, muito do que está acontecendo na nossa caatinga, muito do que está acontecendo no nosso habitat, é a mão do homem. É a mão do homem. Se a gente conseguisse consertar o homem, tudo mais seria consertado. Tem uma ilustração, assim como o Dan daqui uns dias vai ficar apirriado lá, querendo uma folga, para dar uma soneca, e o Pedro vai estar importunando ele, né? E o pai estava tentando tirar aquela soneca da tarde, e o menino lá estava importunando. E ele, espera aí, eu já sei o que eu vou fazer. E aí pegou um jornal que ele tinha, e esse jornal tinha um homem, um desenho de um homem, com o mapa mundial, né? E aí ele pegou a tesoura e cortou pedacinhos, e disse, meu filho, é o seguinte, seu desafio é montar esse quebra-cabeça. E ele entregou o mapa mundi lá, para o cidadão fazer a montagem, e aí ele foi deitar para tirar a sonequinha dele, e não demorou muito, ele já acorda com o menino aos gritos, pai, já terminei, mas será possível? Como é que ele conseguiu fazer isso, né? E aí ele olhou, para montar o mapa, ele olhou e viu que por trás tinha o desenho de um homem. Então ele seguiu a sugestão, né, do desenho do homem e montou o quebra-cabeça com rapidez. Moral da história, se a gente consegue montar o homem, a gente consegue resolver o problema do mundo. E é basicamente isso que está aqui diante de nós. Meus irmãos, essa realidade nos lembra que a saúde física, ela é essencial para o bem-estar e a participação plena na comunidade. Ecoando as lições de Levítico 13 e 14, nesse contexto, Deus não está apenas cuidando da preservação física do seu povo, que é muito importante. Deus está interessado em cada detalhe. Lembre-se, o Deus Santo está interessado em cada detalhe do seu adorador. Nada foge. Ele está preocupado em cada detalhe. Mas essa realidade da preservação física aponta para a importância
de integridade no relacionamento com Ele e também com os outros. A ideia de pureza espiritual, a ideia de limpeza, a ideia de limpeza espiritual, limpeza comunitária. Essas leis que nós estamos estudando, capítulo 11, 12, capítulo 11, os animais imundos, capítulo 12, ali o período pós-parto, né, onde nós tratamos sobre a mulher nesse período como considerada como impura também, e o período, né, para ela poder voltar para a adoração. E agora, capítulo 13 e 14, falando sobre as impurezas físicas. Então, nesse contexto, essas leis cerimoniais sempre vai nos direcionar para Cristo. Sempre vai apontar que a limpeza que tanto nós precisamos, essa limpeza ela é tão somente feita por Cristo. Que a nossa luta física, a nossa debilidade física do nosso corpo, as doenças que nós carregamos, seja ela direta como causa o pecado, ou indiretamente porque nós vivemos num mundo pecaminoso, então nós vamos adoecer, inevitavelmente, vamos lidar com isso. Nós precisamos lembrar da santidade de Deus, essas enfermidades separando o homem uns dos outros, separando da adoração. Nós temos a mensagem apontando para Cristo. Ele é o nosso verdadeiro sacerdote, aquele que identifica o mal, o que está impuro, ou seja, antes dele declarar impuro, ele identifica o problema, ele faz o diagnóstico, e ele é que tem autoridade para dizer, você está limpo ou você está sujo, imundo, e ele que tem também a autoridade de nos purificar. Então, basicamente, a gente está lendo esses textos, e Israel estava sendo conduzido como um bebê, como uma criança, a aprender a andar diante de Deus. Lembre-se, a tenda da adoração, Deus está morando ali. E onde Deus está, o espaço geográfico também é santo. Então, você não tem como adorar a Deus de todo jeito, do seu jeito. Deus está preocupado com a integridade física também. Então, leis de purificação para cultuar de maneira adequada. Deus é santo, Deus é vida, nenhum símbolo de morte, nada incompleto, nada defeituoso pode estar diante dele. O adorador tem que estar perfeito, o sacerdote, perfeito, os animais, perfeito, e você deve se apresentar diante dele também perfeito, nada defeituoso, nada incompleto. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer jeito. Após a morte dos filhos de Arão, eles ofereceram fogo estranho. Deus então resolve prescrever que os sacerdotes têm a obrigação de examinar, de cuidar, de acompanhar, de zelar pelo culto, para que ninguém pudesse experimentar também dessa morte. Nós estamos então, irmãos, diante desse texto. Esse texto, longo, 2 capítulos, ele é dividido em 3 partes. Capítulo 13, nós temos as doenças de pele graves entre os homens, que envolve a sua roupa. E nós temos o diagnóstico e o tratamento. Capítulo 14, do verso 1 ao 32, nós temos a purificação ritual após a cura destas doenças de pele que são graves. E no final, então, do capítulo 14, versos 33 a 57, nós temos as doenças de pele que são graves, mas também que contaminou a casa. E aí nós temos o diagnóstico, o tratamento e a purificação. Basicamente, essa é a estrutura do texto, que nós não lemos na íntegra, mas recomendo que você possa verificar e constatar esses detalhes. E eu quero aqui caminhar com vocês para algumas lições. Eu quero ser objetivo aqui nas lições quanto a essa realidade do nosso corpo, da nossa pele, e essa conexão, esse simbolismo, que certamente aponta para a realidade espiritual, como alguém que não pode se aproximar de Deus,
adorar como povo de Deus, fica fora, separado, mostrando o nosso estado diante de Deus, como pessoas também separadas. Então, o diagnóstico está sendo colocado aqui, temos uma afirmação preliminar, os sintomas são apresentados, a pessoa ela é considerada cerimonialmente, porque ela não pode cultuar impura, nós temos a inspeção sacerdotal, nós temos a afirmação dos sintomas específicos, é o inchaço, é a brancura, é a carne viva, são as úlceras, as queimaduras, são as diversas erupções cutâneas, está tudo aí no texto. E, finalmente, o diagnóstico sacerdotal e o tratamento prescrito. Diante disso, a enfermidade como sendo uma das representações do pecado, os Salmos, vários deles, vai fazer alusão. Isaías capítulo 1, verso 5, Jeremias 8, verso 2, capítulo 30, verso 12, a experiência de Jesus naquela cura, quando ele... Vocês estão duvidando que eu tenho o poder de curar, então deixa eu dizer que o que é mais fácil, né? Dizer a esse paralítico, levanta e anda, ou dizer, está perdoado, né? Jesus aí se apresentando como Deus. Então, nós vamos fazer essa aplicação, trazendo lições, porque ao estudar Levítico 13 e 14, nós temos aqui uma grande oportunidade, irmãos, de aprender sobre a natureza do pecado e como Deus deseja que sejamos tratados por Ele. Esse simbolismo do pecado, a partir da ilustração da lepra, do corpo, que contamina e que conduz à morte, fala então desse aspecto. Em primeiro lugar, não é superficial. O pecado não é algo superficial. Jeremias capítulo 17, verso 9, diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, extremamente corrupto, quem o conhecerá? Romanos 7, 18, Paulo vai falar desse mal que habita nele. Nessa perspectiva, os falsos mestres, que comumente estão entre nós, como esteve na época da igreja primitiva, como teve presente também no Antigo Testamento, como nos dias de hoje, sempre esses falsos mestres se recusam a dar más notícias. Eles sempre querem falar aquilo que é agradável. Paulo diz que nós estamos na época dos comichões nos ouvidos, né? Nós queremos ouvir aquilo que nós apreciamos. Nós queremos ouvir que você é a pérola de Deus, que você pode fazer tudo o que você desejar, até porque Paulo diz, né, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso fazer tudo, tudo o quê? Tudo, eu posso fazer tudo, e tem várias declarações que as pessoas gostam de ouvir, quanto ao seu potencial, quanto à sua capacidade, sua força, sua sabedoria, e essa atribuição do foco, né, nessa linha humanista, nesse aperfeiçoamento humano sem cruz, trabalho que muitos coach, pregadores têm feito, né? Usar as escrituras e tentar aperfeiçoar o homem sem o evangelho, sem a cruz, dando conselhos, esse aperfeiçoamento moral, de progresso, a partir dele mesmo, a partir da sua força, da sua sabedoria. Então nós temos dificuldade nos dias de hoje de ouvir bons pregadores que de fato apontam um problema do homem, que denuncia o problema do homem. Esses pregadores que, em primeiro lugar, falam as más notícias, que fala, de fato, qual é a condição prioritária de resolução do ser humano. O ser humano, meus irmãos, como sendo a coroa da criação de Deus, que foi prejudicada, destituída dessa glória, e a maldição que caiu sobre essa terra, nós não temos solução nesse mundo, fora da redenção de Cristo. Não temos. A política não vai melhorar, a educação, por melhor que ela seja, se não for uma educação centrada em Cristo, também não tem o seu valor. Você pode ter o seu recurso, o seu dinheiro, tudo que você quiser, também não vai resolver seus problemas, tá? Você pode ter suas carências, não, quando eu tiver isso ou aquilo, minha vida vai resolver, não vai resolver, nada vai resolver,
Porque o problema do homem tem a ver com a sua estrutura, tem a ver com a sua condição, tem a ver com a sua natureza. Sem tratar o problema central, não tem remédio para curar. Se você não tiver um bom diagnóstico, você não terá o remédio apropriado para a cura. Então, o pecado, simbolizando aqui essa interação do homem com o meio ambiente, banido da presença de Deus, a sociedade caindo aos pedaços. Esse pecado, meus irmãos, não é superficial. Ele alcança profundidade. Ele está no nosso coração, corrompido. Nós não o conhecemos. Em segundo lugar, além dele não ser superficial, porque debaixo de um pecado tem um monte de pecado embaixo. Você às vezes está tratando esse pecado, mas você peca porque tem outro pecado aqui, e talvez outro, e mais outro, talvez uma ruma que está aqui embaixo, que está fazendo você ter esse comportamento pecaminoso. Então sempre avalie o seu pecado à luz de outros pecados que estão por debaixo. Seja profundo no exame. O pecado vai aprofundando, está entranhado no seu coração. Mas o pecado, em segundo lugar, ele se alastra, como acontece aqui na descrição. Começa pequeno, na pele, vai se aprofundando, chega na carne viva, vai contaminando todo o corpo vai ficando desfragmentado, as roupas, a casa. Veja só a condição que o texto nos coloca. Capítulo 13, versos 5 a 8, 22, 27, 34, 36, capítulo 14, que nós não lemos, versículo 39, 44, fala desse alastramento. Começa com uma ferida, depois se espalha. Começou com Adão e Eva, e se espalhou em todo o mundo. O progresso, meus irmãos, científico, tornou a vida bem mais fácil e confortável, mas não tornou o mundo menos corrupto. A educação está aí, homens letrados, doutores, mestres, a educação melhorou bastante, muitas facilidades, mas o homem continua sendo corrupto. Se os homens são essencialmente bons, como alguns dizem, e não pecadores diante de Deus, então para que pregar o Evangelho? Para que ser fiel à pregação do Evangelho? Para que descrever realidades do pecado e chamar pecadores ao arrependimento? Para que o confronto, que é uma parte difícil dos nossos relacionamentos, não é? Confrontar alguém, chamar alguém para a responsabilidade. Ei, o que você está fazendo, o que você está falando, não agrada a Deus, prejudica o seu próximo. Ei, essa atitude aí corrompe. Ei, para, esse confronto tão difícil de fazer hoje, pais que não confrontam mais os seus filhos, porque os meninos não podem receber um não, porque vai ficar traumatizado, né? Porque vai dar chilique, né? Vai cair no chão, vai espernear, vai gritar, deixa o bichinho, deixa o bichinho. Essa lida de falta de fidelidade ao entendimento de que o homem, no seu pecado, esse pecado tende a se alastrar. Nós precisamos, irmãos, considerar os conselhos que a palavra de Deus nos dá. Nós não estamos aqui para oferecer ânimo às pessoas. Nós não estamos aqui para ensinar as pessoas a serem bem-sucedidas na vida. Nós também não estamos aqui para ajudar socialmente as pessoas. Tem muitas ONGs e outros órgãos públicos aí que fazem muito bem isto. A igreja está aqui para fazer algo que ninguém faz: pregar o Evangelho. As pessoas precisam ser evangelizadas. E o Evangelho, em primeiro lugar, anuncia uma má notícia. Diz a sua condição diante de Deus. Diz como é que você está diante dEle, como que Deus te olha. Como é que Deus te olha? Deus te olha diferente do que as pessoas ao seu redor te olham. Talvez as pessoas ao seu redor vão dizer: não, fulano é gente boa. Fulano é gente boa demais. Rapaz, se tiver alguém que não seja, né,
padrão como essa pessoa, eu desconheço. Mas tudo bem, diante dos nossos olhos, é gente boa. Mas diante de Deus, o que é que Deus diz na sua palavra sobre você? A Bíblia chama você de quê? Chama você de pecador, de inimigo de Deus, chama você de ímpio, chama você de filho da desobediência, filho da ira, filho do diabo. Não é assim? Outrora vocês andavam segundo o curso desse mundo. Como é que a Bíblia descreve o pecador? E aí então vem a boa notícia do Evangelho. Então, meus queridos, precisamos oferecer o Evangelho às pessoas, porque a doença do pecado, ela não é superficial, e porque a doença do pecado, ela se alastra. Ela se alastra. Tem aquela árvore pequena, naquela época eu assisti muito o filme do Samurai, né, como é o nome daqueles filmes? Nunca mais assisti filme. E tem o samurai lá, que tinha uma árvore pequenininha, que ela não cresce. Como é o nome daquela árvore? Pois é, vocês estão ligados aí, né? O pecado não é bonsai, né? O pecado cresce, meus irmãos. E a gente precisa lembrar de que o pecado, ele se alastra, se você não cuidar na sua vida, te contamina por inteiro. Complica seu padrão de vida, você se acostuma em viver pecando. Em terceiro lugar, o pecado, ele contamina, de modo que nós somos considerados como imundos. No capítulo 13 e 14, 53 vezes a palavra imundo aparece. 53 vezes. Imundo, 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 imundo. O que é alguém considerado imundo? Essa contaminação cerimonial que torna a vítima imprópria para viver em sociedade, que torna a vítima imprópria para adorar a Deus, se aproximar do santuário. Ele não podia, ele tinha que ficar longe, senão ele morria, porque Deus é santo, Deus é limpo. Tudo que parece com morte não pode estar diante dele, impuro para adorar, imundo. Qualquer coisa que o nosso pecado toca, meus irmãos, ele contamina. E somente Jesus Cristo pode purificar. O Salmo 51, assim como o Salmo 32, são dois salmos de confissão e arrependimento. Nós temos Davi descrevendo que o pecado contamina a boca, contamina os olhos, a mente. Ele fala dos ouvidos, ele fala até mesmo dos ossos. O pecado, meus irmãos, também deixa uma pessoa doente. Enquanto eu não confessei o meu pecado, ele diz, escreve lá que os seus ossos estavam doendo, estava gemendo. E quando ele confessa, ele fica curado. Ele fica curado. O pecado contamina, nos deixa imundo, de modo inapropriado para viver uns com os outros, de viver adorando a Deus de uma forma sincera. O pecado isola, mas também os versos finais diz que o pecado só serve para o fogo, porque a roupa e até mesmo os pertences ali contaminados, versos 52, 55 e 57 fala do fogo. E a gente pode lembrar que o pecado também só serve para o fogo, consequências eternas, visto que a cura para o pecado está em Jesus Cristo. Meus irmãos, a declaração de impureza leva ao tratamento, leva à cura, leva à salvação. E aqui nós temos o sacerdote, no capítulo 14, o sacerdote precisa ir até a pessoa contaminada, visto que ela está fora do arraial, né? Ela não pode entrar no ambiente onde todo mundo está ali convivendo. Então o sacerdote tem que ir ao encontro dessa pessoa. E aí o leproso, por não poder adentrar o acampamento, o sacerdote vai ministrar a cura a essa pessoa.
E nós lembramos, meus irmãos, de Jesus Cristo, que faz o mesmo conosco. Nós não podemos entrar na presença de Deus. Nós não podemos curar por nós mesmos os nossos relacionamentos. O pecado, esse pecado que não é superficial, esse pecado que se alastra, que contamina, esse pecado que nos isola, esse pecado que vai para o fogo, que tem consequências eternas, nós não podemos resolver. Então é Jesus Cristo, o médico dos médicos, que vem e faz uma consulta particular. Você lembra do dia que Jesus fez essa consulta particular com você? Está registrado aí na sua memória? Semana passada nós ouvimos várias dessas histórias contadas aqui. Dia 22 nós teremos batismo. Essas histórias falam desse encontro que o médico, Jesus Cristo, fez essa consulta particular, específica. Alguns foram visitados em seu domicílio. Alguns foram visitados num leito hospitalar. Alguns foram visitados quando você não sabia o que fazer com o seu casamento, com a sua criação de filhos, algum drama que você vivenciou e uma porta se abriu. Alguns no desespero de uma vida financeira desorganizada. Eu não sei quando é que o médico curou a sua alma, mas Jesus continua indo ao encontro de pessoas. Naquela época, meus irmãos, estes manchados por essas doenças de pele, não tinham acesso à adoração, eles estavam separados. Quando Jesus vem, ele inaugura uma nova era, e todos são convidados à cura, todos são convidados a fazer parte do seu povo, que ele está criando, que ele está organizando. Jesus Cristo, o único sacerdote, sumo sacerdote, ele vai até onde você está, ele vai te examinar. O exame dele, às vezes, não é tão fácil. Ele vai nos confrontar, como aquela mulher samaritana que queria resolver o seu problema ali rápido. Me dá dessa água para mim não poder vir aqui mais. Cadê seu marido? Um assunto difícil, não é? Falar do marido? Não, eu não tenho marido. Você não tem mesmo, não. Você teve 5. O que você está agora não é seu. Vamos tratar sobre pecado? Antes que eu te ofereça a cura, eu quero denunciar o seu pecado. A visita desse médico, às vezes, não vai ser tão prazerosa. Ele vai denunciar. Ele vai apertar no lugar onde dói. Ele vai identificar o que precisa ser tratado. No entanto, Jesus vem até nós e ele nos cura, sim, da enfermidade do pecado. Os versículos do capítulo 14, de 4 a 7, fala da oferta requerida. Então, tem estabelecido lá as ofertas que, lembra? Oferta de holocausto, a oferta pela culpa, a oferta pacífica, que entra aí, então, manjares, os presentes. Tudo aquilo é requerido, como sendo um gesto de gratidão pela cura recebida. Então ele vai até o sacerdote, ele oferece uma oferta, declarando que ele está limpo, sua vida agora é total para ele recebe purificação, ele tem que lavar a si mesmo, ele tem que depilar, ele tira todo, depila a cabeça, todos os cabelos que ele tem, ele lava todas as suas vestes, limpeza era necessário, para que agora ele possa ter o direito de morar novamente entre os seus, e ele tenha direito de adorar a Deus no santuário. Por fim, os sacrifícios oferecidos, fazendo referência, então, a esta gratidão. Então, meus irmãos, essa é a descrição dessa realidade da integridade física e como que Deus deseja curar o homem do seu pecado, fazendo então essa analogia. Eu quero terminar fazendo aqui algumas aplicações. Em primeiro lugar, meus irmãos, só Deus traz a cura que tanto nós precisamos. Muitos estão sendo curados, como Martin Lloyd Jones, como médico e pastor. Ele conta o testemunho de que viu tantas pessoas chegando
para receber o seu atendimento, e pessoas ao desespero da alma, chorando e gritando e pedindo por misericórdia e pedindo por cura, pelo livramento. Esses homens e mulheres não serviam a Deus, não tinham uma alma temente a Deus, mas elas queriam uma cura física. E ele diz então que aplicava o tratamento, e muitas delas foram curadas, mas depois de curadas, elas voltaram ao seu antigo estilo de vida. Elas não receberam a cura da alma. E Martin Lloyd Jones dizia: eu não sei se eu preferiria deixá-las naquela condição de aflição, de quebrantamento, de busca por Deus, e experimentar a cura da alma, do que dar a elas a cura física e elas saírem para viverem em seus pecados. Muitas pessoas querem de Deus apenas a cura, mas nós estamos dizendo, meus irmãos, que a cura, que restitui a glória que tanto nós queremos, essa cura, ela só vem por meio de Jesus Cristo, e vem por meio do reconhecimento do pecador, a respeito dos seus pecados, e confessando, clamando a Jesus Cristo, entregando a sua vida a Jesus Cristo para viver ao seu inteiro agrado. Em Jesus nós temos uma nova era para a humanidade. Jesus inaugura o reino, da mesma forma que ele trouxe o reino, e esse reino não é pleno. Nós não estamos aqui experimentando perfeita paz, nós não estamos aqui vendo perfeita justiça, nós não estamos vendo aqui várias das virtudes que nós gostaríamos de visualizar, mas isso não significa que o reino não veio. O reino veio em Jesus, na sua vida, morte e ressurreição, mas o reino não foi consumado, não se tornou pleno. Então, para aqui e pense, cuidado com os pregadores de confissão positiva, aqueles que pregam fé na fé, cura em nome de Jesus, e achando que você orando e decretando, Deus vai te ouvir e você vai ser curado de todas as enfermidades, que Deus tem a obrigação de curar você. Deus não tem a obrigação de curar você, Ele não vai curar você amando o seu, aos seus caprichos. Da mesma forma, a doença vai fazer parte da nossa realidade, nós vamos ficar doentes, aqui e acolá, nós vamos estar enterrando alguém que morreu de câncer, talvez seja eu, talvez seja você, ok? Ah, pastor, isola não, é verdade. Dos homens mais piedosos que eu já vi, e não só eu, mas o testemunho, eu acho que não só a nível de Brasil, mas de mundo, que morreu recentemente, chama Russell Shedd. Essa Bíblia, inclusive, tem o seu nome, foi comentada por ele. Autor de vários livros, tive a oportunidade de estar presente e ouvi-lo, e alguns colegas meus estudaram com ele, mestre na língua grega, e ele foi fruto daquele avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, na década de 50, que vários foram enviados para o mundo afora, e ele veio então ser missionário aqui na América do Sul, e aqui especificamente no Brasil nos últimos anos. Depois de servir muito a Deus, ser uma bênção, a sua filha dá um testemunho no seu velório, e é estarrecedor. Ela diz: eu só sei que meu pai, ele é pecador, porque a Bíblia diz. Uma filha adulta, casada, com filhos, dizer: eu só sei que meu pai peca, e é pecador, porque a Bíblia diz. Significa que eu nunca vi, eu nunca percebi pecados na vida de meu pai. Ele morreu de câncer, já com a sua idade avançada, mais de 90 anos. Tem uma entrevista, vocês podem entrar no YouTube, uma entrevista que uma igreja batista fez a ele, uma equipe da igreja batista lá em São Paulo, e alguém perguntou a ele como é que ele estava se sentindo, depois de servir tanto a Deus, ter que enfrentar um câncer terrível, que estava o conduzindo à morte. Aí ele diz assim: não, meu irmão, eu nunca sofri na vida, eu não estou sofrendo, isso aqui não é sofrimento, isso aqui é o desmame
dessa terra, para que eu possa absorver a realidade celestial. Os que estão em Cristo, meus irmãos, nunca receberão mais o mal. O mal não toca o Filho de Deus. O mal não toca o servo de Deus. O que nós somos é provados, nós passamos por provações. E Deus é capaz de transformar essas provações em coisas boas. O pior possível, Ele converge para o bem. Se você ama Deus, Ele converge esse mal para o seu bem. Então, nós precisamos lidar com a vida de modo real. Meu corpo é frágil, o seu corpo é frágil. Nós vamos lidar com a doença. E nós vamos rogar a Deus. E Deus pode curar, como Ele já curou, mediante a oração nossa. Vários testemunhos a gente pode contar de cura. Mas Deus também não é obrigado a fazer os nossos caprichos. Como o servo dele, Paulo, clamou para que tirasse um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que estava esbofeteando ele. E a resposta de Jesus foi que não. Minha graça te basta. Você sabe da resposta de Paulo? Veja lá qual foi a resposta de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11. É assim que o crente tem que fazer. É fácil ter fé quando tudo vai bem. Eu quero ver a sua fé quando as coisas não estão tão bem, quando você não está saudável. Essa é a fé que Deus trabalha em nós. Nem sempre Ele não nos dá o que nós tanto queremos, mas sempre Ele vai nos dar o que nós precisamos, de fé, de conhecimento, de experiência, de intimidade com Deus. Você já obteve isso por meio da fé que você recebeu em Cristo? Deus continua chamando pessoas à sua comunidade. Ele está curando as enfermidades da alma. Ele cura também enfermidades físicas. Mas essas doenças não serão banidas de diante de nós, irmãos, até que Ele venha plenamente e instaure o seu reino pleno. Nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo. O corpo pleno, transformado, ele virá, ele não chegou ainda. O trabalho do Evangelho é interno, é na alma, salva a nossa alma, mas também tem a promessa de que vai salvar o nosso corpo. Esse corpo tem que morrer, ele tem que ir para o chão, para que você possa receber o corpo glorificado, ressurreto. Não é assim? Não pode entrar no céu esse corpo não pode entrar no céu. Ele tem que se acabar. E ele vai se acabar. Mais cedo ou mais tarde. Pode ir para a academia, fazer tudo que você quiser aí. Vai se acabar. Porque há uma promessa de um corpo melhor que Deus quer te dar em Cristo. Um corpo celestial, um corpo transformado, um corpo glorioso, um corpo incorruptível. É isso que nós vamos receber. E é para lá que nós estamos indo. Portanto, homens de toda a tribo, classe e condição física, seja com qualquer limitação, é convidado a crer em Jesus Cristo, aquele que nos cura da doença mortal, da pior doença que pode alguém conviver. A verdadeira cura está em Jesus. Ele diagnosticou o nosso problema, nosso pecado. Só Ele nos declara limpo. Somente Ele nos lava e nos purifica. Ele é o único que nos conduz à sua presença. Ele é o único que nos conduz à presença do Pai. Portanto, eu quero convidar você, ao findar desse culto, a encher o seu coração de gratidão. Você que já recebeu a cura da sua alma, curve a sua cabeça e agradeça agora. Eu quero falar com você. Jesus já curou a sua alma. Jesus já superabundou sobre o seu pecado. A sua fé já foi exercida. Você está convivendo com esta fé, mesmo não vendo a realidade plena daquilo que foi prometido para você hoje, mas você continua crendo. Você está lidando com doença, com limitações. Continue. Deus está te dando o que você precisa. Um coração cheio de fé, de intimidade,
de propriedade para andar com Ele. Continue acreditando nisso, confiando nessa esperança de integridade total que Ele vai nos dar quando Ele vier em glória. Eu quero também falar para você que não é crente. Você já crê em Cristo Jesus? Você já foi visitado por este médico que cura o coração do seu pecado? Deus exige santidade. Ele é santo. Você não pode chegar perto dele sem um mediador. E o mediador é Jesus Cristo. Nós estamos apresentando Jesus Cristo como o único mediador para a sua vida. Jesus Cristo oferece a santidade que você precisa. Ele é a própria santidade. Você precisa correr para Ele. Você precisa adorar. Você precisa buscar da sua pureza e da sua verdade. E, finalmente, nossa oração final é um convite. Examine a sua vida hoje. Examine a sua vida hoje. Há alguma lepra espiritual que você precisa ser purificado? O convite é para que você creia em Jesus Cristo, o sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito, aquele que pode tornar você puro, apto para o adorar e conviver na sua presença. Pai, obrigado por as verdades que ouvimos hoje à noite. Nem sempre, ó Deus, é fácil e também é legal falar daquilo que está dentro de nós. Nem sempre, ó Deus, é agradável ouvir mensagens ilustrativas, como a Tua palavra usa, enfermidades, doenças que nos contaminam, que nos separa dos nossos, que nos deixa, ó Deus, numa condição de marcados, estigmatizados, doenças que nos encaminham à morte, que nos fragmenta, que nos mata aos pedaços, aos poucos. E essa ilustração, a Tua palavra, ela claramente aponta para a realidade de santidade, de pureza que o Senhor exige do pecador. Que nessa noite, ó Deus, possamos responder de maneira apropriada. Que nessa noite possamos, ó Deus, entender a preciosidade de Jesus, que veio até nós, que fez o exame, que fez o diagnóstico, que viu em nós um coração não bom, que viu em nós um coração egoísta, um coração que não tem prazer na santidade, em Deus, que não tem prazer nas coisas certas, um coração que não tem prazer na adoração, um coração que não tem prazer nas escrituras, um coração que não tem prazer na oração. É assim que nós éramos. Tínhamos um prazer nas coisas deste mundo, naquilo que nos contamina, que nos deixa impuros. Mas o Senhor, graciosamente, diagnostica, traz a receita de cura e nos declara limpos, puros. Obrigado, Senhor, porque nós já experimentamos isso. Então, ao sairmos essa noite desse culto, que reacenda mais uma vez o ânimo, a esperança, que reacenda mais uma vez o compromisso, reafirmar o compromisso de viver a santidade de Jesus em nós, de viver, ó Deus, as suas vestes em nós, a sua pureza em nós, e que se há alguém que não é crente, que o Senhor também, bondosamente, ó Deus, promova a fé salvadora em seus corações. Nós oramos assim, gratos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé e vamos